Olá, eu sou o professor Roberto Lima, sou professor da Unifase, enfermeiro, sou mestre em psicologia, especialista em cardiologia, e o nosso assunto hoje é falar sobre a capacitação em primeiros socorros de profissionais que não são da área de saúde e a habilitação desses profissionais, né? O treinamento que deve ser oferecido para facilitar o atendimento até o atendimento final pela equipe de saúde. O primeiro atendimento ele é fundamental, né? Ele é fundamental e quando se tem uma pessoa treinada, né, capacitada para aquela situação, se é viável, né, o que a gente diz, se você não sabe o que está acontecendo, não sabe fazer, não faça. Mas se você tem a consciência que você sabe, que você aprendeu, que é o que tem que ser feito, o primeiro atendimento ele é fundamental. Isso facilita o atendimento final quando a equipe de socorro chega, porque você encontra um organismo ainda oxigenado, né? Ou seja, a vida está presente, fica mais fácil de você reverter uma situação quando você tem esse ambiente propício. Se isso não acontece por ninguém fez nada, ficou só olhando porque não sabe fazer, às vezes acontece isso, fica mais complicado, né, de você tentar reverter esse quadro. Quando se tem o primeiro atendimento muito bem feito, né, fica fácil e facilita o atendimento da equipe do socorro final, como a gente sempre diz. Por exemplo, a compressão cardíaca, né, hoje, o maior índice de mortes que a gente tem, assim, um grande índice de morte, vamos dizer assim, são os infartos. Os infartos geralmente ocorrem em parada cardiorrespiratória. E a reanimação cardiopulmonar, né, o que a gente ensina, né, como fazer, a questão das crianças, dos bebezinhos que constantemente estão engasgando, né, que às vezes a informação não chega até a mãe, uma mãe de primeira viagem, por exemplo. Então é importante que a gente que saiba fazer. Se você fizer errado, você pode piorar mais a situação e vai complicar mais, porque a gente sabe que músculo, quando a gente fala de músculo, coração, né? O coração é músculo, isso é vida, é tempo. Quanto mais tempo demora, mais a vida vai se deteriorando, vamos dizer assim. E para isso eu preciso saber fazer a condição correta, o procedimento correto. Quando a gente fala dos animais peçonhentos, alguns deles, as aranhas, né, geralmente você pode ter alergias desenvolvidas só pelo contato, as sassuranas, né, só pelo contato. E são alergias, né, em sua grande maioria até graves. E essas alergias, elas dão um primeiro sinal, um primeiro sintoma. Geralmente, bebezinhos, eles respiram mais pelo nariz do que pela boca. Então, quando tem a questão que vai mamar, né, essa questão toda que tem o refluxo do leite pelo o arroto da criança, como a gente chama, né, o golfo, como em outras palavras, como se fala, diz também, esse leite reflui e obstrui as vias nasais mesmo, nas narinas. Como esse bebezinho respira mais pelo nariz, certamente vai ser fatal se não tiver um atendimento rápido, preciso naquele momento ali. Por isso é importante, sim, que esses profissionais tenham um total conhecimento da situação e o que fazer nesse momento. Vai agregar esses conhecimentos, né? Partindo do princípio das hemorragias, né? Como você conter uma hemorragia leve, uma hemorragia externa leve, vamos dizer assim, né? Dá para ser feito, até hemorragias mais graves, no tipo de amputações, de esmagamentos, que às vezes acontece, né? A gente diz, ah, não vai acontecer, mas acontece sim. A gente vai falar um pouco sobre picadas de animais peçonhentos, né? Um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco da crise convulsiva, da convulsão. Criança em ambiente escolar tem muitas essas condições, às vezes por quadro febril, como lidar com a crise em si, a crise convulsiva, com a convulsão no primeiro momento, o que se fazer. E também essa questão do engasgo, tanto em crianças como em adultos também. E depois a gente vai partir para a condição da RCP, da reanimação cardiopulmonar, diante de uma parada cardiorrespiratória, o que se fazer, como se faz, como deve ser o primeiro atendimento. E também eu esqueci, além das fraturas, né? A criança corre para cá, corre para lá, brinca, a fratura pode ocorrer. E como lidar com isso, como imobilizar, né? Os métodos básicos de imobilização até a chegada do socorro final, né?
gente está falando só da escola, do ambiente escolar, mas a gente tem que entender que isso acontece na nossa casa, isso acontece no nosso bairro, né? Numa festa que nós estejamos. E esse primeiro atendimento, essa capacitação, nós estarmos aptos, abertos a esse conhecimento, ao aprendizado, isso pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte, né? Como a gente falou anteriormente, isso vai facilitar o atendimento final quando necessário. Então, faz toda a diferença entre a vida e a morte. É importante que estejamos abertos a esse conhecimento.